Olá, aqui é a missionária Letícia. Eu estou aqui para fazer a aula complementar da nossa aula online, relacionamento sexual saudável no casamento cristão. Só que esta aula vai ficar pública no meu canal, ou seja, acessível a todos que quiserem assistir. Você que não assistiu, é claro que não vai ter o assunto completo, conteúdo completo. Hoje eu só estarei focando em um assunto principal, tá bom? Eu quero estar lendo com você Hebreus 13, versículo 4, diz assim: digno de honra entre todos seja um matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Amém, glória a Deus. Então, entre todos seja um matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Na aula que eu dei dia 13 de agosto, eu falei o que é permitido e o que não é permitido dentro do casamento cristão, né? O que é impuro dentro do casamento cristão, que não é aceitável dentro de um casamento, uma união cristã. Expliquei que o casamento é uma união, não só de corpo e de alma, e não são dois, são uma só carne. Quando o homem e a mulher se juntam, eles se tornam uma só carne. Glória a Deus por isso. A Bíblia diz que é melhor ser dois do que um, que tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Então, Deus criou o casamento, né, para ser bênção na vida daquele que adquire, né, o casamento. Um dos propósitos também é constituir uma família, né, através do casamento, que vem os filhos, a multiplicação, né, do homem, veio através do casamento. Deus juntou Adão e Eva, né, no início da humanidade. Glória a Deus por isso. Aqui está falando sobre julgar, porque Deus julga os impuros e os adultos. Então devemos buscar ter um matrimônio abençoado, não manchar nosso matrimônio. Agora o que eu quero falar é justamente sobre isso, sobre manchar o matrimônio, sobre adultério. É este o assunto que eu quero falar neste vídeo. Você, mulher, vai falar, mas eu nem preciso assistir esse vídeo, porque comigo não acontece. Eu sou assim, sou desta forma. Busco, vigio. Muito bem, continue vigiando. Mas nunca diga, eu não faço, porque todos nós somos sujeitos a pecar. O inimigo é astuto, ele prepara armadilhas. E é aí que eu estou aqui para falar com você. No vídeo dia 13 de agosto, eu falei que o homem ele precisa de abertura na intimidade e a mulher na abertura emocional. Lembra que nós lemos o que Paulo disse? Para que se separassem, né? Se negassem ao outro na intimidade. Para a oração, que fosse com consentimento mútuo, para que Satanás não os tentasse. Porque Satanás tenta o homem justamente na área física, né? E a mulher, a tentação começa na área emocional. Na área emocional. Um homem, né? Que é privado da sua casa, né? Da intimidade, o inimigo pode apresentar laços, né, ciladas para que esse homem venha cair em pecado. E se ele não estiver, né, com o espírito alimentado, se ele estiver fraco, ele corre grande risco de cair em pecado e cometer o adultério. Por isso, no dia 13 de agosto, eu expliquei, né, de como a mulher deve agir diante de certas situações. A mulher deve ser sábia, a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher deve ser sábia e conhecer também, né, o marido, conhecer a linguagem de amor do esposo e buscar, né, não guardar mágoa do esposo, porque a mágoa é algo muito perigoso. A mulher, quando guarda mágoa do esposo, ela guarda mágoa do esposo, vai conhecer o esposo, isso gera um afastamento. Além da mágoa, né, tirar a salvação, porque Jesus disse que aquele que não perdoar não vai ser perdoado. Então, Deus não aceita, né, que nós carreguemos mágoas. Jesus nos perdoou na cruz. E o desejo dele é que também nós perdoamos, porque quem ama, perdoa. E se você não perdoa, você segura a mágoa ali e guarda aquilo vai aumentando o afastamento entre você e seu esposo, além de abrir espirituais para o inimigo agir no seu lar, sua família, seu casamento. Aquilo ali pode fazer mal tanto para você como para o seu esposo. E o inimigo, ele percebe quando você está aborrecido com seu esposo, aborrecida com seu esposo. O inimigo percebe quando você começa a reclamar e murmurar dentro de casa aquilo que te faz falta. E às vezes você fala, não me elogia. Ele não me ouve. Ele discorda com o que eu digo. E fica ali murmurando e reclamando. O inimigo entende aquilo, ele vai trabalhar para que o seu marido continue agindo daquela forma que você reclama. E também vai preparar laços fora da sua casa. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na igreja, em qualquer lugar. Ele vai preparar laços para que aquilo que você não tem dentro de casa seja suprido de alguma forma lá fora, através de uma abertura emocional que você deseja ter. E aí que é o perigo. Começa com a abertura emocional, você já está magoada,
já abriu brecha, já tá frágil, suas emoções estão fracas. E aí o inimigo joga a seta, joga o laço. Quando você vê, você já está dentro do adultério emocional, ou seja, pensando naquela pessoa, naquele colega de serviço, que supre a necessidade que você não tem dentro da sua casa. E aí o inimigo vai trabalhando ali na sua vida. Mas você já pecou, já adulterou, emocionalmente falando, na sua mente. E isso pode ser levado para um ato físico se você não romper com isso o mais rápido possível, se você não buscar ajuda, se você aceitar isso. Então, vigie, meu irmão, porque isso pode acontecer. Todos nós estamos sujeitos a pecar, a errar. Esta carne, ela é fraca, para nada presta. Mas o espírito, ele está pronto. Você precisa alimentar o seu espírito, viver em espírito, dar lugar para o espírito. Você tem que buscar vencer a si mesmo, disciplinar a sua mente, porque aquilo que você não tem em casa, você tem em Deus. Deus supre as suas necessidades, porque a palavra de Deus nos mostra, né, quem que somos para Deus. Então você é importante, você é amada. Olhe para a palavra, o que o Senhor diz sobre você. Olhe o amor de Deus, olhe o carinho de Deus. E aprenda a agir no seu lar, de acordo com aquilo que você necessita. Dê aquilo que você necessita. Plante aquilo que você necessita e você vai receber de volta. Então não aceite mágoas. Eu ensinei dia 13 de agosto como fazer quando a mágoa vier, para que você não venha aceitar. Não dê o troco ao seu esposo. Não o prive de intimidade, não dê troco. Porque se você der o troco, isso vai gerar um clima muito ruim entre vocês no seu lar. E a mulher sábia, ela trabalha para o bem-estar da sua família, para o clima espiritual, para o clima emocional da casa. Está ali sendo abençoado, né? Está andando conforme a vontade de Deus. Então, seja sábia, busque a orientação da palavra, vigia, né? Busque a presença do Senhor no seu lar, ore pelo seu esposo, ore pela sua casa. Então, plante a vida do seu esposo o que você quer. Eu dei dicas dia 3 de agosto sobre o poder do elogio, o poder de surpreender com o inesperado. Se você quiser saber mais da aula do dia 3 de agosto, entre em contato comigo, que ela ainda está na minha plataforma do YouTube e eu posso estar encaminhando para você, mulher cristã, a aula, para que você possa ser abençoada com as dicas, estratégias que eu dei naquela aula. Glória a Deus. O homem também pode cair em pecado, né, em adultério. O homem cristão também é sujeito. Por isso é necessário vigiar, orar, buscar a ajuda de Deus. Eu vou estar dando exemplo para você, mulher, para você ver o que você tem que fazer no seu lar, para você tomar cuidado. A mulher que quer mandar no marido, que ela quer forçar o marido no caso do homem que não é cristão, quer forçar o marido a se converter, quer forçar o marido a acreditar no que ela acredita, quer forçar ali uma situação e fica incomodando no ouvido do marido. A Bíblia até fala sobre a mulher rixosa, pesquisa que você vai entender. Então, aquilo ali faz muito mal para o esposo, porque o esposo, ele quer que você entenda a autoridade que Deus o outorgou, quer que você compreenda aquilo que Deus colocou sobre a vida dele. Se você tenta tomar o lugar dele na casa, isso vai gerar um afastamento entre vocês, um desconforto muito grande. Nesse afastamento prejudica também a sua intimidade, prejudica ali o clima emocional da casa, espiritual. E aí o inimigo pode lançar setas, ciladas no serviço, onde esse homem vai, para que ele venha cair. Ele vai se fechando emocionalmente para você, pela forma que você age com ele. E aí, se esse homem é um homem de oração, um homem que anda em espírito, ele pode ser tentado por Satanás e vir a cair. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. A palavra diz assim. Então, que você venha vigiar na sua casa, venha, trabalhar na sua casa, de forma que o clima espiritual e emocional sejam bênçãos, agradável para você e para o seu esposo. Então, estes são os conselhos que eu estou te dando agora, através desse vídeo. Tem muito mais na aula do dia 13, qualquer coisa me procurando em particular. Outra coisa que eu quero falar, preste atenção na linguagem de amor do seu esposo. Jesus também tem uma linguagem de amor, você sabia? A palavra de Deus diz em João que Jesus disse assim aos seus discípulos: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Também diz lá nas cartas finais de João, 1 João, 2 João, diz que o amor de Deus é este, que guardemos os seus mandamentos não são pesados. Aquele que ama a Deus guarda os mandamentos. Então Jesus, a linguagem de amor de Jesus é ver você e eu guardando os mandamentos dele. E não adulterarás é um dos mandamentos. Então quando nós correspondemos ao Senhor em obediência, nós estamos demonstrando amor ao Senhor. É isso que o Senhor quer de nós, obediência.
obediência aos seus mandamentos, à sua palavra. Então, o seu esposo, ele tem uma linguagem de amor. Você precisa descobrir essa linguagem, se você não conhece, corresponder. E automaticamente, com o tempo, ele também vai corresponder à sua linguagem de amor, se ele não corresponde hoje. Se você não conhece a 5 linguagens de amor, faça uma pesquisa. Ou entra no meu TikTok Missionária, leia que lá tem a lista das 5 linguagens de amor. Então, é isso que eu tinha para falar nesta aula. Uma aula pequena, uma aula bônus, só complementar a aula online do dia 13 de agosto. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que o seu lar, seu lar seja sem mácula. E o Espírito Santo me lembrou de algo muito importante. Mas se aconteceu, você manchou seu casamento, houve adultério no seu casamento, seja de forma emocional, seja de forma física, vamos lá, eu quero explicar sobre isso. Eu havia me esquecido de falar sobre isso, o Senhor trouxe à minha mente agora. Se você manchou de forma emocional, se você está passando por adultério emocional agora, primeira coisa, se afaste de quem está vindo na sua mente. Se afaste o mais rápido possível. Se arrependa, peça perdão a Deus, que o Senhor vai te perdoar. Se você não aguentar a dor, precisar de ajuda, conversar com um terapeuta, com alguém, desabafe, peça ajuda. Ore, fala com Deus. Vá nos cultos, não perca nenhum dos cultos da tua igreja. Adore o Senhor, se entregue cada vez mais, que o Espírito Santo vai limpar isso aí. Dê uma ordem, se tiver uma fortaleza, se você não consegue parar de pensar, dê uma ordem, fala assim: fortaleza construída pelo inimigo na minha mente, seja quebrada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Declara com autoridade que essa fortaleza vai ser destruída. Porque depois que você dá lugar, o inimigo constrói uma fortaleza na sua mente. Então você declara em nome de Jesus a destruição dessa fortaleza, que ela vai ser quebrada em nome de Jesus. Toda vez que vier uma seta depois, novamente, do inimigo querendo colocar aquilo novamente na sua cabeça, você repreenda em nome de Jesus e não aceite. É assim que você vai fazer. Renove a tua mente com a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus. E se precisar, busque ajuda. Se você achar que conversar com o seu esposo sobre o assunto pode te ajudar, faça, mas saiba de uma coisa, porque o seu marido pode não acreditar que foi só emocional, então você tem que estar preparada para qualquer situação, se você for se abrir. Mas se você só se arrepender, pedir perdão a Deus, entregar isso nas mãos de Deus, o Senhor te perdoar, siga os conselhos que eu acabei de dar, então isso vai ser tirado de você e você vai precisar depois vigiar, buscar no Senhor o socorro para não cair nessa mesma situação novamente. E se alguém na sua casa, seu esposo, você cometeu adultério físico, você confessaram, pediu perdão, mas não é mais a mesma coisa. É normal que o cônjuge, que foi traído, perca a confiança em você. Ele vai ter medo de que você cometa o mesmo, você vai ter medo que ele cometa o mesmo. Mas ainda assim, se vocês buscarem a presença do Senhor, tem como voltar a ser como era no início do seu casamento. Resgate o que vocês tinham no início do casamento. A única coisa que você não pode cobrar é a confiança. Mas tem como você ter um casamento abençoado. Se você se arrependeu, se ele se arrependeu, você perdoou, e vocês estão buscando a presença do Senhor. Tem como ter um casamento saudável, abençoado. Mesmo assim. Porém, tem ali uma mancha, uma mácula, que gera desconfiança, ou seja, gera medo de um dos cônjuges. Insegurança. Isso não tem como você tirar de uma pessoa. Só Deus pode reconstruir a confiança. Só Deus pode reconstruir a confiança. Mas não há nada que o Senhor não perdoe. Se aconteceu, se arrependa, peça perdão e abandone. Nunca mais faça isso novamente. Clame ao Senhor Jesus, que Ele te dará força para vencer todas as tentações, porque a palavra de Deus diz que não vem tentação alguma sobre nós, que o Senhor não nos deu escape. Então, que Deus te abençoe seu casamento, seu lar e sua família. A paz do Senhor.